Pessoas estão identificando a Associação Pata Amiga, que está aqui representada pela Nariana, né? Bom dia, Nariana, bem-vinda. Obrigada. Satisfação é nossa em recebê-la. E a veterinária Janaína Manfio, que também nos brinda com sua presença. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindas, meninas. Surto de sinomose, é isso que vocês estão vendo por aí? Sim, e é grave. Grave. Mata. E ele transmite de um animal para outro. E a gente está precisando da colaboração da população, a gente está pedindo ajuda das clínicas veterinárias, tanto que a doutora Janaína veio aqui hoje para poder reforçar isso melhor, para vamos vacinar os nossos animais. É isso que precisa fazer? Importante. Vamos começar explicando para quem não sabe o que é sinomose, doutora. Então, pessoal, a sinomose é uma doença viral, bastante conhecida aí, principalmente pelos sintomas neurológicos, né? Então, são aqueles animais que convulsionam, que tem algumas mioclonias, mas ela é uma doença extremamente traiçoeira, porque tem sinais muito inespecíficos. Então, o animal ele pode ter uma simples diarreia, até mesmo evoluir para um quadro neurológico, né? E o maior problema disso é realmente a transmissão, uma doença que é transmitida pelo ar, por aerossóis que a gente fala. Então, o espirro, a secreção nasal do animal, né? O momento que ele espirra, ele já está jogando vírus aí por tudo. Então, é uma doença extremamente contagiosa, de fácil contágio e que é extremamente grave. Tem um tratamento muito, muito, muito difícil. É só entre animais? Somente entre animais. Precisa deixar claro isso, senão as pessoas já entram em pânico. É verdade. Aqui, né? Ela não é uma zoonose, ela é um vírus específico, tá? E transmite só para cães. Só cães. Cães entre cães, exatamente. Muito bem. A Nariana dizia aqui que tem regiões que têm maior volume de doenças identificadas, é isso? Sim. Hoje, até o momento que nós estamos sabendo e as pessoas estão nos procurando, Mário Reiter, São Domingos, Vila Bela, são os lugares onde mais estão tendo os casos. Só que esses animais, eles podem andar pela cidade. Sim. E como a doutora falou, ele pode se propagar pelo ar. Então, o animal que está andando, vagando, ele vai ter contato com outros animais. Certo. Por isso que é importante frisar, fazer a vacina. Tem vacina? Como é que funciona essa vacina, doutora? Então explica pra gente. Tem sim. A vacina da sinomose é aquela vacina que a gente já conhece, né? A polivalente, a vacina que a gente faz desde o filhotinho, né? Com 45 dias de vida, começa o protocolo. Então, é a conhecida vacina das viroses que a gente fala. Pega aí 8 doenças, é muito importante de ser feita. E uma coisa que é extremamente importante lembrar. Todos os animais precisam ser vacinados anualmente. Não adianta fazer só quando é filhote e depois esquecer do reforço anual. Porque o animal muitas vezes fica susceptível a pegar, e a gente pega muitos casos de sinomose em animais adultos e idosos, porque nunca mais foi vacinado. Todo ano, então, tem que refazer essa vacina. Exatamente. Como a vacina de raiva, todo ano essa vacina precisa ser reforçada. E não tem, desde bebezinho, como você disse, não tem idade inicial, como é que é? A partir dos 45 dias de 45 vida. dias, Exatamente. todo ano daí. Exatamente. O protocolo começa assim, com 45 dias de vida a gente faz a primeira dose, depois serão 3 doses com intervalo de 21 e 21 dias, e aí sim o reforço anual. Reforço anual. Isso aplica onde? Nas veterinárias, nas Exatamente. Clínicas veterinárias, consultórios habilitados, né? Então, é sempre importante levar o animalzinho, uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas não podem deixar de avisar. Se o seu animal está com algum sintoma, é importante relatar para o médico veterinário, porque muitas vezes as pessoas falam, meu cachorro hoje não quis comer, vou levar para vacinar. Com medo, né, de que o animal vai desenvolver alguma doença. Mas é importante sempre avisar, porque muitas vezes ele já pode estar contaminado. E aí, a vacina não vai ajudar? A vacina é preventiva, é a mesma coisa pra gente, Perfeito. né? Ela vai desenvolver a imunidade para o animal, quando entrar em contato com o vírus, não desenvolver a doença. Então, não adianta a gente vacinar um animal que já esteja doente. A senhora disse que o tratamento é difícil. Exatamente. Por se tratar de uma doença viral, não existe um tratamento específico. Então, a gente precisa fazer um tratamento de suporte, né? Garantir aí que o animal vai conseguir passar por todo esse processo da doença, fazendo suporte e tratando as afecções que ele apresentar. Se ele tem diarreia, a gente trata diarreia. Se ele tem sintomas respiratórios, a gente trata sintoma respiratório. Se tem sintoma neurológico, a gente trata o neurológico. Mas o pior problema é que, como é uma doença extremamente contagiosa, a gente não consegue manter esse animal em uma clínica,
Internado. Né? Internado. Vai tratar em casa. Vai ter que tratar em casa ou de se deslocar para outra cidade que tenha um internamento exclusivo para cinomose. Aqui na cidade a gente ainda não tem. Exatamente. Em nenhuma das clínicas. Porque ela é uma doença muito perigosa. Então a gente precisa focar realmente na prevenção. E lembrar que o animalzinho que vai passear na rua, que sai para dar uma voltinha, ele pode voltar doente, e se ele estiver doente, ele vai estar transmitindo para outros animais. Tá aí a dica para quem tem o hábito de soltar o seu animal na rua para fazer necessidade, porque não gosta de limpar o cocôzinho do cachorro em casa, né? Eu tô falando bem claro, como a gente sempre fala aqui, a verdade é essa, né? É verdade. Tem que ter cuidado. A pessoa mandou aqui agora, e a quantidade de cachorros na rua coloca em perigo aqueles que ficam em casa. Diz ela que é um caso de saúde pública, isso aqui em Sorriso. Em que pese a questão do risco que nós estamos vendo, não é? Porque não existe um sistema, um protocolo firmado e que seja cumprido pelas autoridades em geral em relação à fiscalização e penalização de quem não tem este cuidado. Em que pese isso, para quem tem o cachorrinho em casa e está com medo disso, vacinou, ele já está protegido? Tem período, tem tempo que demora aí para fazer efeito essa vacina? Como é que é isso? O filhotinho, ele só vai estar realmente imune depois das 4 doses da vacina, né? Uhum. E a gente precisa lembrar que, assim, a vacina, ela tem uma eficácia muito alta, né? Acima de 90%, mas... Não é 100%. Exatamente. É a mesma coisa que as vacinas que a gente toma. Como a vacina, né? da gripe, por exemplo. Exato. Mas se pegar, ainda pode amenizar os sintomas. Exatamente. Também. É muito difícil a gente hoje pegar um animal que tem um protocolo de vacina em dia que fique doente. É muito difícil. A gente, tanto é assim que as vacinas têm até seguro. Para se isso acontecer, eles vão te ressarcir. Então, é bem difícil. Quem vacinou pode ficar tranquilo, então, como você disse. Mas quem nunca vacinou, depois de adulto, esse cão, faz a vacina, quanto tempo para ele estar protegido? Ele vai ter em média aí de 3 meses, por aí. Os animais adultos que nunca vacinaram, o protocolo de vacina é um pouquinho diferente. A gente não precisa fazer as 4 doses, né? A gente pode fazer apenas 2, mas isso vai variar do animal e é preciso que o médico veterinário avalie, identifique a idade desse paciente para montar um protocolo específico. Mas assim, 3, 4 meses para a gente conseguir ter aí uma imunidade um pouquinho mais forte. Perfeito. Então, 2 pessoas aqui que podem nos dizer por que é importante manter o seu animal sob cuidados, dentro do quintal. Quais são os riscos que correm esses animais que estão aí soltos, que a pessoa... tanto faz. Ontem aconteceu um episódio bem triste que nós já noticiamos aqui, porque estava o portão quebrado, mas são animais grandes, de porte grande, que oferecem risco, né? Não dá para deixar à vontade assim, né? Quais são os riscos, então? Em todo sentido. Porque a Nariana virou e mexeu, está sendo chamada para acudir quem foi ferido na rua, de alguma forma, né? Sim, ou a gente dá instruções do que pode ser feito. Porque nós somos só uma associação. Nós não... Você não tem ação, poder de polícia nenhum. Isso, daí é NIF, polícia, corpo de bombeiro, eles que podem fazer... Atuar. Especificamente. Isso mesmo. Mas corre risco? Que tipo de riscos? O que eu digo que é sempre importante lembrar que os animais, eles dependem única e exclusivamente dos donos. Eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles não têm responsabilidade se eles estão soltos, se alguém deixou eles irem pra rua. E hoje só existe animal na rua porque o dono deixou. Porque alguém foi irresponsável, porque o animal cruzou e pariu e foi pra rua. Então, a culpa é, sim, a gente sempre quer acusar, né? É uma saúde pública, a prefeitura não faz nada, mas esses animais estão na rua por quê? Sim, tem que perguntar. Eles não nasceram e ficaram lá, né? Não brota da terra, Não brota da terra. Então, exatamente. E os riscos são inúmeros, inclusive para a população. Porque um animal que está na rua, ele pode causar um acidente grave de trânsito, principalmente com motociclistas. Verdade. O animal pode ser atropelado, ele pode acabar morrendo nesse atropelamento, sem contar a transmissão de doenças. E atacar, como tem acontecido, infelizmente. Quando é um animal de porte maior, né? Eles são animais irracionais, então a gente não pode culpar o animal. O dono que sempre tem que se responsabilizar por isso. Isso é muito importante. São dicas válidas, muito importantes que a gente queira colocar, porque de todos os bairros praticamente chegam reclamações aqui que tem muito cachorro solto na rua, etc, etc, etc. Ninguém vai lá resolver esse problema, né? O próprio dono que precisa resolver, né? E não precisa soltar o animal sozinho para fazer as suas necessidades na rua. Leva para existe passear, uma então. coleira, existe uma guia, existe um cuidado especial. Se o animal gosta de fazer isso só na rua, leva para passear, é isso? Sim, pode levar, mas tem a guia, tem a coleira, você pode levar um saquinho, catar o dejeto que o animal fez. Esse é o papel de quem tem consciência cidadã, né? Que sabe que vive em sociedade, em você comunidade. precisa fazer isso, né? É o recomendado e tem que ser feito.
Sim, e você manter o seu animal em casa e priorizar também a saúde dos outros animais e fazer com que as pessoas não sofram risco de trânsito ou de ataques como tem acontecido. Muito bem, fica aí um alerta para todos, né? A gente gosta de trazer a informação correta. Em relação a essa situação, sinomose, o que mais precisa ser dito? Nosso tempo é curto aqui, passa muito rápido, mas qual é o alerta principal neste momento? Vacinação, não deixar o animal ir para a rua, não ter contato com outros animais, né? E sempre dê preferência para as vacinas polivalentes importadas. É a vacina de viroses, é a V8, é a V10, mas importadas. É extremamente importante que um médico veterinário sempre avalie e aplique a vacina desse animal, faça a carteirinha e a consciência dos tutores, né? Não adianta achar porque o animal tá velho, porque já é adulto, que não vai acontecer nada. Acontece e é grave. E não pode deixar, porque a gente tem que ser responsável do começo ao fim, né? Não é porque era bonitinho, agora não é mais, agora eu não quero mais. Não é brinquedo, né? Não é brinquedo, são vidas e que sofrem bastante. Perfeito, meninas. Obrigada pela vinda, a gente está sempre de porta aberta para vocês. Eu que agradeço. Nós abrimos essa campanha agora. Vamos vacinar. O pessoal da SAMA, o Clóvis Piccolo, secretário, está nos ajudando. Ele não pôde vir hoje, mas ele gostaria muito de ter vindo. Ele tem outras coisas para fazer, mas a gente gostaria que todas as clínicas veterinárias, Agropet, participassem e nos ajudassem nessa campanha contra a sinomose. Alertando os proprietários, os tutores dos cães que precisa vacinar agora, né? Exatamente. Procure a clínica veterinária, pergunte, mande o WhatsApp, ligue, procurem as clínicas, porque a gente precisa vencer essa doença. Muito bem. Obrigada, meninas. Doutora, obrigada também. Obrigada, eu que agradeço. Valeu, Nayana. Estamos sempre à disposição aqui na Ariana, né?